E aí, pessoal? Robson Coraça por aqui de novo com a gente para mais um Contabilidade em Acordes e Áudios. Opa! E hoje a gente vai mergulhar de cabeça num tema que, sei que muita gente fica de cabelo em pé só de ouvir falar. É, pode crer. Relaxa, a gente vai desmistificar tudo, tintim por tintim. Isso aí. Hoje o papo é sobre o Prepare um Coração, CPC 00. Ah, É ele mesmo. A famoso pronunciamento conceitual básico. a base de tudo. A base de tudo na contabilidade. E para me ajudar a desvendar essa força toda, trouxe aqui um mestre Jedi, um expert que manja tudo de CPC 00. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Então bora lá. Me diz uma coisa. Hum, Qual que é a grande missão do CPC 00? Qual problema ele veio resolver nesse mundão? Olha, imagina só. Você, empreendedor antenado, quer investir numa empresa. Ah, Aí você pega as demonstrações contábeis de diferentes empresas. Cada uma faz de um jeito. cada um com o seu cada um. Usando termos diferentes, critérios diferentes. É como tentar ler um livro em japonês, sei lá. Putz, verdade. E aí que entra o CPC 00, criando uma linguagem universal para a contabilidade. Com ele, as informações ficam padronizadas, organizadas, mais fáceis de entender. E isso vale para quem investe, para quem gerencia o próprio negócio, ou até para quem quer entender as finanças da empresa onde trabalha. Claro, tipo um tradutor universal, né? Todo mundo falando a mesma língua. Mas me fala uma coisa, quem são esses usuários da contabilidade? Quem realmente usa essas informações? A lista é grande. Tem os investidores, que querem saber se vale a pena botar dinheiro numa empresa, os bancos, que analisam os números antes de liberar crédito, fornecedores que querem ter certeza que a empresa vai pagar as compras. Faz sentido. Então não é só o pessoal da contabilidade que precisa entender, né? Qualquer pessoa que lida com o negócio precisa dar uma olhada nisso, né? Exatamente. Sem falar dos colaboradores da empresa. É verdade. Pensa, você está lá, trabalhando numa empresa, quer saber se ela está crescendo, se vale a pena continuar lá. As demonstrações contábeis, feitas com base no CPC 00, podem te dar essa visão. Show de bola. É como se a contabilidade organizada pelo CPC 00 fosse um raio-x da saúde financeira da empresa, né? Perfeito. E por falar em raio-x, me explica uma coisa. Para que serve esse tal de balanço patrimonial? Sempre achei essa parte meio confusa. Olha, pensa no balanço patrimonial como uma fotografia do patrimônio da empresa num momento específico. Ele mostra tudo que a empresa tem, os ativos, tutela dele e os passivos. Isso. E o que sobra para os donos, o patrimônio líquido. E como funciona isso na prática? Por exemplo, você tem uma loja de roupas, certo? Vamos supor. As roupas, os móveis, o dinheiro no caixa, tudo isso são seus ativos. As dívidas com fornecedores, o aluguel da loja são os passivos. Entendeu? E o que sobra depois de pagar tudo é o meu patrimônio, né? Exatamente, é o patrimônio líquido da sua loja. E esse tal de regime de competência, como ele entra nessa história? Me explica de novo, por favor. Lembra da sua loja de roupas? Ah. Imagina que você vende uma roupa hoje, mas o cliente você vai pagar daqui 30 dias. No regime de caixa, você só registraria a venda quando recebesse o dinheiro. Mas, no regime de competência, a gente registra a venda hoje, no momento em que ela acontece, independente de quando o dinheiro entra. Entendi. É registrar a venda quando ela acontece de fato, não quando o dinheiro cai na conta. Mas por que isso é importante? Porque te dá uma visão muito mais real do seu negócio. Você acompanha as vendas, os custos, os lucros, tudo de forma mais precisa, sem depender do fluxo de caixa. E isso te ajuda a tomar decisões melhores. A ajustar preços, negociar com fornecedores, investir em marketing. Show. É como ter uma visão mais estratégica do negócio, né? Exatamente. Essa é a beleza do CPC 00. Ele não é só um monte de regras, mas um guia para usar a contabilidade como ferramenta de gestão. Legal. E E se a minha loja, sei lá, precisar fechar as portas, isso muda alguma coisa na contabilidade? muda sim. Aí entra o conceito de continuidade. Quando a empresa vai fechar, a forma de registrar e avaliar as coisas muda. A gente precisa mostrar a situação da empresa nesse momento de fechamento, para que os credores, investidores e outros usuários entendam o que está acontecendo. Interessante. Então a contabilidade se adapta a cada fase da empresa, né? Desde o começo até quem sabe, o fim. E me fala das características qualitativas das demonstrações contábeis para que elas servem. Elas garantem que as informações sejam úteis. As principais são compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. Peraí que eu vou anotar. Compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. Mas o que isso significa na prática? Lembra da loja de roupas? Sim. Compreensibilidade significa que as informações contábeis devem ser claras, fáceis de entender para qualquer um. Relevância. As informações devem ser úteis para tomar decisões. Faz sentido. Confiabilidade garante que as informações estejam corretas. Certo. E comparabilidade.
Que você possa comparar os resultados da sua loja ao longo do tempo ou com outras lojas. Entendi. Então, nada de informações confusas ou inúteis. Tudo tem que ser claro, objetivo para que eu possa tomar as melhores decisões. Exatamente. É para isso que servem as características qualitativas. E tem um conceito que eu acho sensacional. A primazia da essência sobre a forma. Primazia da essência sobre a forma. Que nome chique. Me explica isso de um jeito mais fácil, por favor. É mais simples do que parece. Espero que sim. Imagina que você faz um contrato de aluguel de um equipamento, mas na prática você está comprando ele parcelado. A primazia da essência sobre a forma diz que a contabilidade deve registrar a compra do equipamento, não o aluguel, porque essa é a essência da transação. Ah, entendi. É ir além do papel e olhar para o que realmente aconteceu. Tipo, a gente tem que ser detetive da contabilidade. É isso aí. Buscar a verdade por trás dos números. E para a gente fechar essa primeira parte do nosso papo, vamos falar dos conceitos de capital e manutenção de capital. Opa, agora vai pegar. Relaxa, é tranquilo. Mas me explica esses conceitos. Pensa no capital como o conjunto de recursos que você usa na sua loja. Dinheiro, roupas, móveis, equipamentos. A manutenção de capital é como você garante que esse capital se mantenha ou cresça ao longo do tempo. E aí a gente tem o capital financeiro e o capital físico. Capital financeiro. Acho que é o dinheiro que eu invisto na loja, né? Mas e o capital físico? Seriam as roupas, os móveis, os equipamentos. Isso aí. O capital físico é a estrutura da sua loja. E qual a diferença entre manter o capital financeiro e o físico? No capital financeiro, o objetivo é preservar ou aumentar o valor do seu dinheiro. Já no capital físico, o foco é manter ou aumentar a capacidade da sua loja de vender, a sua capacidade produtiva. Então, se eu invisto em sistema de gestão em novas áreas, eu estou focando no capital físico, certo? Se eu aplico parte do lucro em investimentos financeiros, estou olhando para o capital financeiro. Exatamente. E a escolha do conceito de capital que você vai usar impacta na forma como você calcula o lucro da sua loja. Nossa, acho que vou precisar de um cafezinho para processar tudo isso. Calma, ainda tem mais. Mas já estou entendendo a importância desses conceitos. Que bom! Na próxima parte, vamos explorar mais a fundo esses conceitos com exemplos de diferentes áreas e profissões. Beleza. Ansioso já para a próxima parte. De volta com a gente aqui no Contabilidade em Acordos e Áudios, a gente estava falando sobre capital financeiro, capital físico, lembra? Lembro sim. A gente viu que o capital físico é tipo a estrutura da loja, os equipamentos, as coisas que fazem um negócio funcionar. Isso aí. E o capital financeiro é o dinheiro que a gente investe. Certo. E você falou que a manutenção de capital é como a gente garante que esse capital continue crescendo ou pelo menos não diminua com o tempo. Exatamente. É como se a gente estivesse cuidando do nosso patrimônio, seja ele em dinheiro ou em bens. E como a gente faz essa manutenção na prática? Me dá uns exemplos para eu entender melhor. Vamos lá. Imagina que você tem aquela sua loja de roupas e decide investir em um sistema de gestão novo. Você troca aquelas planilhas todas por um software moderninho que te ajuda a controlar o estoque, as vendas, as finanças, tudo de um jeito mais eficiente. Que chique. Isso é um exemplo de manutenção do capital físico. Legal. Então, tipo, investir em tecnologia, em equipamentos, em estrutura, tudo isso ajuda a manter o capital físico. E o capital financeiro, como é que a gente cuida dele? A manutenção do capital financeiro tem muito a ver com a gestão do seu dinheiro. Por exemplo, você pode aplicar parte do lucro da loja em investimentos financeiros, buscando rentabilidade e proteção contra a inflação. Ah, faz sentido. Ou você pode usar esse dinheiro para quitar dívidas, o que reduz os juros e melhora o fluxo de caixa da loja. Entendi. Então, a manutenção do capital financeiro envolve pensar em como usar o dinheiro da melhor forma, pensando no longo prazo. Mas e a inflação? Como ela impacta tudo isso? A inflação é um fator que a gente sempre tem que levar em conta, tanto na manutenção do capital financeiro quanto do físico. É verdade. No caso do capital financeiro, a inflação vai corroendo o valor do seu dinheiro ao longo do tempo. Ou seja, se a inflação está alta, o dinheiro que eu tenho hoje vai valer menos amanhã. Então eu preciso achar investimentos que rendam mais que a inflação para proteger meu capital, né? Exatamente. Você precisa fazer o seu dinheiro render de verdade acima da inflação. Já no caso do capital físico, a inflação impacta no custo de reposição dos seus bens. Como assim? Pensa nas áreas da sua loja. Com a inflação, o preço delas vai subir com o tempo. Então, se você precisar comprar novas áreas no futuro, vai ter que gastar mais. Ah, entendi. A inflação também encarece a reposição dos bens, impactando na manutenção do capital físico e o lucro da loja, como ele entra nessa história toda. O lucro é o resultado da sua atividade. A diferença entre o que você vendeu e o que você gastou. E o conceito de capital que você usa influencia na forma como você calcula esse lucro. Explica melhor isso, por favor.
Se você usa o conceito de capital financeiro, o lucro vai ser a diferença entre o valor do seu patrimônio no final do período e o valor no início, considerando o que você tirou e o que você colocou de dinheiro na loja durante esse tempo. Tipo, eu faço um balanço do meu patrimônio no começo do ano e outro no final do ano. A diferença entre os dois, considerando saques e investimentos, seria o meu lucro, certo? Isso mesmo. Mas se você usa o conceito de capital físico, o lucro é medido pela variação na sua capacidade de produção. Nesse caso, o foco não é o dinheiro em si, mas o quanto a minha loja conseguiu produzir, né? Isso aí. Imagina que no começo do ano a sua loja conseguia atender 100 clientes por dia. Aí, com a compra de novos equipamentos, uma organização melhor do espaço, a contratação de mais funcionários, você consegue aumentar essa capacidade para 150 clientes por dia. Isso significa que você teve um lucro em termos de capital físico. Caramba, interessante. Então, dependendo do conceito de capital que eu uso, a forma de calcular o lucro da minha loja muda completamente. E como eu sei qual conceito é o melhor para o meu negócio? A escolha do conceito depende dos seus objetivos, da sua estratégia. Tem negócios que priorizam o crescimento da capacidade produtiva, enquanto outros focam no retorno financeiro. O importante é entender as implicações de cada conceito e escolher o que melhor se encaixa na sua realidade. Fez sentido. E o CPC 00, pronunciamento conceitual básico, me ajuda a entender tudo isso, né? Com certeza. O CPC 00 te dá as diretrizes para usar a contabilidade como uma ferramenta estratégica. Ele te ajuda a entender os conceitos, os princípios, as regras do jogo para você tomar decisões mais inteligentes. E essa jornada de aprendizado não termina aqui, né? A gente ainda tem muito para explorar nesse universo contábil. Exatamente. Na próxima parte, a gente vai trazer mais exemplos práticos de diferentes áreas para você ver como o CPC 00 se aplica no dia a dia. Beleza. Tô curioso já. Chegamos na última parte do nosso mergulho no CPC 00. E aí, preparados para ver como ele funciona na prática. Com certeza. É. Preparei uns exemplos aqui que mostram como o pronunciamento conceitual básico se aplica em várias áreas. Então, manda ver. Quero ver o CPC 00 em ação. Beleza. Vamos começar com Maria, uma designer talentosa que resolveu abrir o próprio estúdio. Ela investiu R$20 mil em equipamentos, softwares e móveis para o estúdio. Situação típica de quem está começando, né? E como o CPC 00 entra nessa história? O CPC 00 vai guiar Maria na hora de registrar esses R$20 mil como ativos do estúdio, lá no balanço patrimonial. Esses equipamentos, softwares e móveis, tudo isso representa o que ela tem, o que ela usa para tocar o negócio. Entendi. É como se o CPC 00 ajudasse a Maria a organizar as contas do estúdio desde o primeiro dia. Exatamente. E essa organização é essencial para ela acompanhar a saúde financeira do estúdio, tomar decisões importantes, tipo definir preços, investir em marketing, contratar freelancers. Por falar em freelancer, outro dia eu estava conversando com um amigo, o João, que é programador e trabalha como autônomo. Sei como é. Ele estava meio perdido com as finanças, sem saber como controlar os ganhos e os gastos. Acontece bastante. Aí eu pensei, será que o CPC 00 pode ajudar ele também? Claro que pode. O CPC 00 serve para qualquer um que precisa registrar suas atividades financeiras, seja uma empresa grande, um estúdio de design ou um programador freelancer. Então, João, mesmo sendo autônomo, pode usar os princípios do CPC 00 para organizar as finanças dele. Exatamente. Ele precisa entender o regime de competência, registrar as receitas quando faz o serviço e as despesas quando elas acontecem, independente de quando o dinheiro entra ou sai da conta. Faz sentido. Às vezes ele fecha um projeto grande, mas só recebe meses depois. Se ele não registrar a receita na hora certa, a contabilidade dele vai virar uma bagunça. Isso aí. E o CPC 00 também fala da importância das características qualitativas. Compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade. Puxa, parece que o CPC 00 é tipo a Bíblia da contabilidade. Esses conceitos servem tanto para Maria, que abre o estúdio, quanto para o João, que é freelancer. Isso mesmo. E para a gente finalizar, vamos ver o caso de uma indústria grande, a indústria Expeto. Eles estão pensando em investir em uma nova linha de produção, um projeto de milhões de reais. Caramba! Agora o negócio ficou sério. Como o CPC 00 pode ajudar a XPTO nessa decisão? Os conceitos de capital e manutenção de capital são essenciais nesse caso. Eles precisam definir se vão priorizar o retorno financeiro do investimento ou se o foco é aumentar a capacidade produtiva. E essa decisão vai influenciar como eles calculam o lucro do projeto, né? Com certeza. Se o foco for o retorno financeiro, o lucro vai ser medido pelo dinheiro que o projeto vai gerar.
Mas se a prioridade for aumentar a produção, o lucro vai ser avaliado pelo quanto a capacidade produtiva aumentou. Nossa, que interessante. Através desses exemplos, a gente vê que o CPC 00 é muito mais que um conjunto de regras. Ele é um guia para usar a contabilidade como uma ferramenta estratégica que ajuda a tomar decisões mais inteligentes, não importa o tamanho do seu negócio. É isso aí. O CPC 00 ajuda a gente a entender a linguagem dos números e a usar a contabilidade a nosso favor. Sensacional. Espero que vocês tenham curtido esse mergulho no mundo do CPC 00. E lembrem-se, a contabilidade não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Com a informação certa e um pouco de estudo, todo mundo pode dominar essa arte e usar os números a seu favor. E se você quiser se aprofundar mais, fique ligado no Contabilidade em Acordes e Áudios, que a gente sempre traz novidades e dicas para descomplicar a contabilidade e te ajudar a alcançar seus objetivos. Valeu, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Aí eu